Então, quais são as etapas do processo de apertização? Na verdade, esse início do processo, ele pode se dar para diversos outros tratamentos, né? Ele pode ser para o processo de pasteurização, ele pode ser para um processo de secagem, pode ser para um congelamento. Esse início aqui, ele serve para diversos processos. Então, seja lá no campo, ou onde o nosso produto vai ser colhido, ou se for um animal, ele vai ser transportado para um abate, é importante que se tenha uma padronização, digamos assim, da nossa matéria-prima. Então, é importante que tenha o produto ele esteja num ponto de maturação ideal, se for um vegetal, se for um animal que ele já esteja no tamanho adequado ou no peso adequado. Dependendo do vegetal, é visto também pelo tamanho, né, do vegetal, e que essa colheita seja feita numa temperatura amena. Quando a gente vê sempre reportagens sobre o homem do campo, eles sempre acordam cedinho, né, 4, 5 horas da manhã. Por quê? Porque é uma temperatura em que ainda está baixa vindo da noite. Você tem uma umidade que costuma ser mais elevada do que durante o dia e você tem temperaturas mais amenas. Então, na hora que esse alimento vai ser colhido, ele não está quente devido ao sol, devido à temperatura. Ele está fresquinho, né? E o transporte, ele deve ser o mais rápido. Para quê? Para que esse alimento chegue onde ele vai ser processado, ainda com as características dele em natura. Muitas vezes, dependendo do produto, dependendo da distância, é necessário que se faça uma refrigeração, então seja transportado em caminhões refrigerados, por exemplo, ou que também sejam transportados quando não está num sol a pico, em temperaturas mais amenas, para que não comece já a deterioração desses alimentos que foram colhidos. Muitas vezes, a seleção ela pode já ser feita previamente no local da colheita, onde já são então retiradas algumas impurezas, já são separadas aquelas matérias-primas que estão defeituosas, né, que não serão muito adequadas para aquele processo, ou aquelas que estão com uma coloração também inadequada. E muitas vezes você pode até dar destinos diferentes. Então, se você está fazendo uma colheita que vai ser destinada ao consumo direto do consumidor, você precisa ter um padrão comercial, um padrão de mercado. Mas se esse alimento ele vai ser processado, ele vai ser transformado numa geleia, numa polpa ou num outro tipo de produto, não tem muito problema se a sua fruta estiver tortinha, se ela estiver grudada uma na outra, se ela tiver com uma coloração diferente. Então vai depender muito do destino que será dado para aquele material que foi colhido. Geralmente passa por uma limpeza, que consiste então numa limpeza muitas vezes usando sistemas de ventilação, ou usando, dependendo do material que for colhido, se for em grãos, é comum passar por detectores de metal. E a lavagem também acontece para remover parte das impurezas que aquela fruta ou aquela hortaliça pode ter nela, às vezes raminhos, terra, alguns insetos que foram transportados junto com a nossa matéria-prima. Essa lavagem, ela pode ser ou por imersão, por jatos d'água, ou a combinação da imersão, primeiro o jato d'água e depois a imersão, ou também correntes de ar e peneiras. Geralmente já se adiciona um pouco de cloro para já começar a fazer um controle de micro-organismos. É feito também
uma classificação pelo tamanho do material, o ponto de maturação, a coloração que ele está, se ele tem algum tipo de defeito ou algum vício, e essa classificação, como eu disse, ela vai seguir para destinos diferentes, ou vai seguir lá para um CEAGESP, um CEASA da vida, para ser levado para os mercados e destino final ao consumidor, ou vai ser destinado a alguma indústria de beneficiamento que vai dar um outro destino para aquele produto. O descascamento, então, dos vegetais, ele pode ser feito de várias formas. Pode ser um descascamento manual, pode ser um descascamento que vai usar vapor e aí a casca do produto ela acaba se soltando, semelhante ao que pode acontecer no branqueamento, que se usa vapor ou água quente. Pode ser por abrasão, né? Por atrito de uma lixa, de algum tipo de material mais grosso, removendo as cascas. Pode ser mecânico, pode ser usando alguma substância química, como por exemplo hidróxido de sódio, ou pode ser feita a retirada da pele direto na chama. Vai depender então do tamanho da sua indústria e do tipo de produto que tiver. Feito isso, o seu produto estando pronto, ele vai ser acondicionado. O acondicionamento, então, é a colocação do seu produto dentro do recipiente, dentro da embalagem. E essa embalagem, ela pode ser um vidro, pode ser uma lata, precisa-se ter conhecimento do tamanho da lata, da forma da lata, para que o binômio tempo-temperatura aplicado nesse processo seja suficiente para aquecer toda a sua embalagem, todo o conteúdo que tiver dentro dessa embalagem. E esse acondicionamento, ele pode ser completamente manual, quando o seu produto é muito delicado, né? Pode romper, pode quebrar, pode estragar. Pode ser semiautomático ou totalmente automático. Vai depender, então, da característica da matéria-prima. A embalagem a gente já falou. O peso do material colocado dentro da sua embalagem, ele precisa ser inferior a 60% do recipiente quando ele for cheio com água. Então, vai encher aquele recipiente com água a 20 graus, ver o peso dele, e a quantidade de material a ser colocada lá, ela pode ser até 60%, não deve passar desse valor de 60%. Aí, você vai ter a adição do líquido de enchimento. Esse líquido de enchimento, geralmente, se é um produto doce, é uma calda de açúcar. Se é um produto salgado, é uma salmoura, né, uma mistura de água, sal, às vezes vinagre, e previamente aquecida. Por quê? Porque você já vai facilitar a etapa para frente da aplicação do tratamento térmico. Então, vai ser feita a adição, dependendo do produto, pode ser também óleo, geralmente atum, pescado, né? Pode-se usar o óleo, ou às vezes molho de tomate também, para fazer esse enchimento. O líquido ele favorece a transferência de calor e vai reduzir o contato do material com o oxigênio. Após o enchimento, é necessário que se faça uma exaustão, que venha a ser da retirada de ar do interior da minha embalagem. Então, como você adicionou um líquido quente, tem a tendência desse material se expandir, né? E quando você faz o fechamento, você vai garantir só um pequeno espaço livre entre a superfície do produto e a tampa. E quando houver o resfriamento, a gente vai ter uma contração do material no interior da embalagem e vai formar vácuo, que é um fator também positivo para a gente manter essa embalagem hermeticamente fechada. O fechamento ele pode ser tanto manual como um fechamento mecânico, isso vai depender
do tamanho da indústria, do tipo de processo que está sendo executado naquele estabelecimento. E tanto faz, né, se a sua embalagem é uma lata, ou é um material de vidro, ou uma combinação de vidro com metal, como às vezes encontram em alguns produtos que ficam refrigerados, que são aqueles copos com a tampinha de metal fazendo a vedação. O tratamento térmico que vai ser dado, ele geralmente é acima de 100 graus, quando a gente está falando da esterilização ou da apertização nas autoclaves, mas ele pode ser inferior a 100 graus numa esterilização em banho-maria, né? Quando você tem um ambiente aberto, por mais que você aqueça a água, ela não vai passar de 100 graus Celsius. E lembrando também que o pH ele tem uma influência muito grande na determinação do binômio tempo-temperatura. Quando o pH é abaixo de 4,5, isso já dá uma garantia de que determinados micro-organismos não crescerão naquele produto. Uma vez aquecido o produto, ele vai precisar ser resfriado, né? Para que interrompa aquele processo de aquecimento e todas as alterações que esse aquecimento ele pode acarretar ao produto. Então, ele deve ser feito o mais rápido possível e também para evitar o desenvolvimento de micro-organismos que gostam daquelas temperaturas um pouquinho mais elevadas. Só uma ressalva aqui que os materiais de vidro precisa se verificar a qualidade desse vidro, porque se você submeter a uma diferença muito grande de temperatura de aquecimento para o resfriamento, esses vidros eles podem quebrar, né? Eles podem sofrer um dano devido à mudança muito brusca da temperatura e quebrar. Então tem que ser um vidro específico, não é qualquer tipo de vidro. E qual é a influência, né, desse tratamento dado no meu alimento? Eu estou visando aumentar a vida útil do meu produto, manter o valor nutritivo e as características sensoriais. Mas podem acontecer alguns efeitos colaterais, alguns efeitos que não gostaríamos que acontecessem e que podem ter um impacto na qualidade do produto. Então, podemos ter algumas alterações de cor. Essas alterações de cor, como por exemplo a caramelização e a reação de Maillard, que vão levar à formação de pigmentos escuros com cor de caramelo. A gente pode ter a desnaturação de algumas proteínas pelo calor. Podemos ter também algumas vitaminas, reações de escurecimento, como a oxidação do ácido ascórbico, mas podemos ter também a destruição de algumas vitaminas, como por exemplo a tiamina, que é bastante sensível ao calor, especialmente se ela estiver em baixa acidez, a riboflavina, que é bastante sensível à luz, então se ela vai ser acondicionada em vidro, ela vai se perder com mais facilidade, né? A menos que você coloque um vidro pigmentado de marrom, de azul, de verde, que consiga impedir um pouco a penetração da luz, mas aí você vai prejudicar a visibilidade do produto lá dentro. O ácido ascórbico, que pode ser oxidado, produzindo pigmentos escuros, e também ser perdido, né? Ela é destruída em baixa temperatura se for um tempo muito longo de aquecimento. E a gente tem também as demais vitaminas hidrossolúveis em geral, que também se perdem mais em temperatura baixa se o tempo for longo do que se for uma temperatura alta em um tempo curto. Então, preciso conhecer a composição do meu alimento para definir qual é o melhor tratamento que vai trazer menor prejuízos, menos impacto na qualidade do meu produto.